Forbes Under 30 fundou a maior holding de marketing para jogos do país. Essa holding tem quais empresas? Em que área elas atuam? A galera tava jogando Free Fire e PUBG Mobile, que eram dois jogos que no Brasil estouraram em 2016. Nosso primeiro cliente foi o Fortnite, então o Fortnite foi nosso cliente fundador. E esportes era um detalhe dentro de todo o segmento. Era tipo 1% de todo o potencial do mercado. Meu segundo cliente foi o Banco Itaú. Meu terceiro cliente foi tipo a Natura. A gente já tava faturando na casa dos 40 milhões, assim, foi um negócio... Isso em 21? Por isso que eu saí na Forbes até. Entendi. Foi um crescimento assustador. Quero que mais pessoas conheçam a minha marca, eu tenho produtos do Receitas de Negócio e eu contrato vocês. O que é o plano de ação? Quais são as receitas do seu negócio? Hoje a gente vai fazer um estrogonofe um pouquinho caprichado naturalmente. Ao longo desse nosso bate-papo a gente vai conversando. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Receitas de Negócio, o seu podcast sobre empreendedorismo, gestão com um toque de gastronomia. Hoje a gente tem um convidado bastante especial, Bernardo Mendes, Forbes Under 30, fundou a maior holding de jogos, de marketing para jogos do país. Tem uma história super legal no mercado de jogos, eu sou um grande fã desse segmento, então é um prazer enorme ter você aqui, Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Oi, pessoal, eu sou o Bernardo. Obrigado pela maior holding. Não sei quem disse isso, mas... Não, brincadeira, a gente é legal, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar bastante do que a gente está fazendo aí. Sim, O Bernardo, ele foi a pessoa que pediu o prato mais simples até hoje para mim, a gente já fez bluefin, né, já fez vieira, ele pediu um estrogonofe. Então hoje a gente vai fazer um estrogonofe um pouquinho caprichado naturalmente, né? E a gente, ao longo desse nosso bate-papo, a gente vai conversando. E também, para quem não me conhece, sou o Felipe Spritzer, host do Receitas de Negócio. Eu fundei e vendi a maior empresa de consultoria de investimentos independente do país. E agora eu falo sobre empreendedorismo e gestão para você que quer empreender ou para você que quer se tornar um líder melhor na sua própria empresa, tá? E aí, Bernardo, conta um pouquinho pra gente, assim, fala um pouquinho da sua história, de como é que você chegou na UOL, como é que foi essa trajetória até você se tornar essa pessoa que você é hoje. Cara, long story short, eu sou de Pará de Minas, que é uma cidade muito pequena de Minas Gerais, tem 80 mil habitantes. Até hoje tem 80 mil habitantes, Nunca passou disso. O pessoal nasce e vai pra fora. Vai embora, é muito engraçado, a cidade continua exatamente a mesma. E quando eu tinha 17 anos, quando eu estava pensando em o que fazer da carreira, tinha um curso muito legal na época que chamava Engenharia Aeroespacial, e tinha uma faculdade em Santo André com esse curso. Então eu fiz vários vestibulares, passei em várias faculdades diferentes, mas quando eu passei nesse específico eu falei, cara, esse parece ser o mais legal. E aí foi o que fez eu sair de Minas pela primeira vez. Então eu cheguei em São Paulo com 17 anos para fazer essa faculdade. E aí o mundo foi me ensinando o que é de verdade. E aí eu comecei a trabalhar com tecnologia, que me levou para games alguns anos depois, que me levou para o marketing dos jogos alguns outros anos depois, e aí eu chego onde eu estou. Então foi isso, assim, eu me apaixonei por um curso, acabei não concluindo esse curso, me apaixonei por outros cursos no caminho também, fiz Economia e Relações Internacionais, mas o que me trouxe até esse mercado de videogame foi justamente uma oportunidade de 2015 de começar a fazer campeonato de games. Então acho que a gente pode até falar um pouco disso depois, que é um mercado super legal. Mas quando eu comecei a trabalhar em campeonato de videogame numa empresa alemã, chamava ESL na época, eu percebi que eSports, que é campeonato de videogame, era um detalhe dentro de todo o segmento. Era tipo 1% de todo o potencial do mercado. E aí eu comecei a me interessar muito sobre o resto. Então, esquece videogame como esporte, começa a pensar videogame como entretenimento como um todo. Videogame como entretenimento é música, é cinema, é seriado, é documentário, é vestuário, é lifestyle. E aí eu queria explorar todo esse resto. E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com um jogo que chamava Fortnite em 2019, que eu tenho até uma tatuagem aqui. Cara, Fortnite, eu diria que hoje... É o maior do mundo. É o maior do mundo, né? Você tem noção do quanto tem de receita do Fortnite ou você não tem essa informação? Cara, não é público porque é uma empresa privada. Eles não divulgam. Mas eu chutaria que deve ter na casa de uns 6, 7 bilhões de dólares por ano. De receita. E é um jogo só. E é um jogo só. Legal, hein? Pra você ter ideia, a Ubisoft, que é uma empresa inteira com mais de 20 títulos, gigantesca, francesa, ela fatura 1,5 bi. Então, a Ubisoft assim, é menor do que... Muito menor do que o Fortnite? Eu acho que o Fortnite como jogo sozinho deve ser maior do que grande parte das empresas do segmento, assim. Obviamente, tem Roblox, tem Minecraft e outros jogos também poderosos,
Mas, na minha opinião, não existe um jogo tão poderoso e tão grandioso quanto Fortnite. Mas eu sou muito fã também, né? E eu tô puxando minha própria sardinha, que a gente continua trabalhando com Fortnite. Mas eu acho que foi essa oportunidade de Fortnite, de fazer a parte do marketing de Fortnite em 2019, em outra agência na época, chamava Chayo, que realmente me deu essa capacidade de enxergar videogame como um todo, sabe? Porque no Fortnite a gente tem música, a gente tem inovação, a gente tem vestuário, tem o Travis Scott, tem a Sabrina Carpenter e tal. E aí a gente teve essa oportunidade de realmente explorar game como entretenimento, game como inovação. E aí depois disso a gente foi fundando empresas, não sei se a gente vai falar disso já, provavelmente. Mas foi isso. Então, assim, long story short é isso. Tipo, Bernardo é uma criança de uma cidade do interior que sonhava em ser engenheiro e do nada tô trabalhando com videogame 15 anos depois. E é uma coisa, porque eu sou um grande entusiasta de jogos digitais, né? Você falou do Fortnite, se eu não me engano, eu não sei se vai ter uma... Ah, não, acho que talvez fosse fake news agora, então deixa pra lá. É porque eu tinha visto algum anúncio que ia ter Pokémon no Fortnite, eu falei, cara, irado! Mas aí depois eu lembrei que talvez fosse fake news aqui, eu não quero espalhar desinformação. Eu não posso dar spoiler. Você pode falar do que já aconteceu. Mas assim, eu sou um grande entusiasta e por muitos anos eu sempre quis trabalhar no mercado de jogos. Mas eu vim de uma família de finanças, né? Então eu jogava como hobby e sempre gostei muito de finanças também, acabei sempre trabalhando com isso e agora me dedico a falar sobre empreendedorismo e gestão. Mas é um romance meu um dia pensar e criar projetos na indústria de jogos. E como é que foi pra você? Assim, você era um grande entusiasta? Foi uma coisa que você foi absorvendo? Não? Cara, foi muito engraçado. E é engraçado. Meu cargo é Chief Game Officer. Né? Porque quando você cria sua empresa, você cria seu próprio cargo. Claro. Né? Por que eu vou ser CEO? Head de gaming, né? Head gaming, né? Então eu criei meu próprio cargo e eu justamente lidero toda essa operação mais voltada a games em si, das empresas, relacionamento com publishers e tal. Mas quando eu penso na minha carreira em 2015, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na ESL, eu não tinha nenhum videogame. Historicamente, eu não tinha tido acesso a nada. Minha família não tinha condição de comprar PlayStation, Xbox na época, então eu jogava dos meus primos. Minha avó tinha um Super Nintendo, que era legal. Eu poderia dormir na casa dos meus avós, eu jogava bastante. Mas eu nunca tive esse relacionamento muito constante com game. Era uma coisa que não fazia parte do meu dia a dia. Eu gostava de fazer churrasco, eu gostava de fazer as festas e tal, mas game em si não rolava. Eu entrei na ESL muito porque no trabalho que eu estava na empresa de tecnologia no passado, que era uma empresa de eventos também, me deu essa oportunidade de estar lá. Então eu entrei zerado. Eu lembro até hoje que no primeiro dia de trabalho, eu trabalhava em tecnologia, não sei se você lembra, mas 15 anos atrás com tecnologia, todo mundo usava terno e gravata. Hoje em dia você entra na IBM e não é mais assim, mas quando você pensa em 2010, 2011, literalmente era terno e gravata a roupa da galera. Então eu cheguei na ESL no meu primeiro dia de trabalho, tipo de blazer, assim, tentando ser descolado. E os caras falaram, Bernardo, tem nada a ver isso aqui, entendeu? A gente trabalha com game, a galera espera que a gente seja criativo e inovador. Você não pode chegar de terno numa reunião. Eu falei, beleza. Você tomou esporro por ter ido de terno? Sim, sim, literalmente. E aí eu comprei bermuda, calça jeans, tênis, eu usava um mocassim na época, mais engraçado. E aí eu comecei a tentar ser um pouco mais descolado, mais criativo. E aí foi meu primeiro choque, beleza, eu tenho que me reinventar aqui. E aí segundo que eu tive que aprender sobre um segmento inteiro do zero, assim, eu já estava pesquisando um pouco antes de entrar lá, mas lá foi meu banho de loja. O mais legal é que era uma empresa global, então eu tive muita oportunidade de ir lá pra fora e fazer alguns projetos muito legais. Então eu fiz Major de Counter-Strike, que é tipo Copa do Mundo Counter-Strike, na Alemanha eu fui 2 vezes. A gente fazia os campeonatos de Pokémon, que você falou que gosta, né, de TCG, então de cartinha, a gente fazia várias coisas. Aí Overwatch, Rainbow Six, a gente fazia muito produto legal. E isso me deu a oportunidade de aprender muito sobre o ecossistema de game como negócio, sabe? De ver como as empresas faturam, como você gerencia o usuário, como você faz o usuário virar seu fã, como você monetiza seu fã. E aí eu aprendi muito lá. Lá foi uma grande escola, eu fiquei 3 anos lá e até hoje eu tenho boas memórias e bons amigos. Alguns são meus funcionários, alguns são meus sócios, e alguns são meus clientes, o que ficou super legal, mas eu criei boas relações naquela época. É legal. E eu não sei se muitas pessoas sabem, né? Acho que a noção do tamanho do mercado de gaming, para muitas pessoas não é tão clara. Eu até fiz um post recentemente no meu Instagram, tem algumas semanas, falando sobre quais são as maiores franquias digitais do planeta, né? Que fizeram mais receita, essa era a métrica, que fizeram mais vendas, mais receita ao longo do tempo. E aí, quando fala franquia digital, você fala de tudo. Fala de Harry Potter, fala de Homem-Aranha, fala de Mario, né? Entra bastante coisa, assim. E a número 1 disparado
no mundo era Pokémon, com mais de 100 bilhões de dólares em receita nos últimos 30 anos. Esse ano, inclusive, é aniversário de 30 anos, né, do Pokémon. Company, Eles falam assim, cara, é maior do que Harry Potter, é maior do que grandes super-heróis, assim, e por muito, não é por pouco. E o segundo, acho que o segundo, se não me engano, era Hello Kitty também, que para mim foi uma surpresa. Mas é óbvio que a gente esquece, a gente pensa muito em Brasil, na nossa própria bolha. Quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para a Ásia, cara, são mundos completamente diferentes. Assim, Hello Kitty era bizarro lá, né? Aqui no Brasil também é. Aqui no Brasil. Talvez não faça parte da minha bolha aqui no Brasil, assim, mas é uma coisa, assim, surreal. Então isso é para dar um pouquinho da noção da grandeza do mercado, porque é uma coisa, assim, gigantesca e quem não vive isso, ou até quem vive muitas vezes não tem noção dos valores. Eu acho que por muito tempo agora talvez esteja mudando, mas o mercado de jogos, cara, ele sempre foi visto como uma coisa meio de nerd, meio pejorativa. As pessoas não falavam, não, eu não jogo tanto, né? Ficava com vergonha e hoje em dia está começando a virar ao contrário. As pessoas gostam de falar que jogam. Acho que muito por causa da geração em que isso foi criado e essas pessoas começaram a ficar mais velhas, né? Então o mercado de jogos é brutal. E aí eu queria entender um pouquinho, que eu, apresentando a sua empresa ali, né? Eu falei uma holding que faz marketing voltado para jogos digitais. Sim. Essa holding tem quais empresas e em que área elas atuam? Mas antes de você começar, eu vou lembrar de vocês darem o joinha, curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, todas aquelas coisas que ajudam bastante na distribuição. E eu vou começar também a fazer a nossa carne pro estrogonofe, enquanto o Bernardo faz essa explicação aqui mais profunda. Em estrogonofe já dá fome. Cara, vamos lá. A primeira oportunidade que a gente teve de colocar uma empresa de pé foi durante a pandemia. Como eu te disse, a gente começou em 2019 a trabalhar com o marketing do Fortnite. Quando eu falo a gente, era eu e os meus 2 sócios hoje. Mas já era na sua empresa mesmo? Não. Ou não? Era em outra agência de marketing, chamava TI. É um grupo coreano de marketing que está no Brasil. Eles me contrataram para liderar a operação de games da agência. E aí o nosso primeiro cliente foi a Epic Games com o jogo deles, o Fortnite. Entendi. E aí quando a gente vê que a pandemia tá vindo e tá todo mundo falando de games de certa forma, a gente vê uma oportunidade de lançar uma agência que só trabalha com videogame no Brasil. Então essa é a nossa primeira empresa, a Druid Creative. Em 2020? Em 2021. 2021. Então foi bem no meio da pandemia. Porque tava todo mundo falando, tinham várias consultorias na época que trabalhavam com game, e a gente falou assim, cara, vamos fazer alguma coisa especializada nisso. Então a gente começa com uma agência. Quando a gente começa a gerenciar o budget de marketing dos nossos clientes, e a agência cresce muito rápido, tá? Nosso primeiro cliente foi o Fortnite, então o Fortnite foi o nosso cliente fundador. Meu segundo cliente foi o Banco Itaú, para fazer um projeto de inovação. Caramba! Meu terceiro cliente foi tipo a Natura. Nossa, mas você começou com clientes muito grandes, né? Sim. Primeiro cliente seu Fortnite. E não foi by design, assim. A gente trouxe o Fortnite como cliente porque ele confiava muito na operação que a gente já tinha colocado na última agência. Então foi um cliente que a gente já sabia que estava com a gente, mas o Itaú foi totalmente inesperado. Até porque a gente criou a agência só para trabalhar com empresas de game. Mas era uma empresa de marketing? Mas era marketing, não era marketing voltado para jogos ainda? Era marketing, mas a gente só queria trabalhar com empresas de jogos. Entendi. E a gente chama eles de endêmicos, né? Por quê? Porque quando você pensa que uma Pokémon Company tá olhando pro Brasil para lançar um Pokémon GO ou qualquer outro jogo, uma Nintendo da vida tá querendo fazer o seu lançamento, uma Ubisoft, uma Epic Games, eles têm uma verba de marketing a ser gerenciada, eles têm toda uma demanda no mercado, mas não necessariamente eles conhecem o mercado brasileiro. E a oportunidade da nossa agência estava justamente aqui, de ajudar essa galera a entender o nosso mercado, o nosso segmento, e fazer as coisas acontecerem, como qualquer agência. Eu não falo que a nossa agência é uma startup. Sim. A gente era uma agência convencional, só que a gente era especializado em videogame. Quando o Itaú vem, é mais para ajudar eles a rejuvenescer a marca através de jogos. A gente cria um banco gamer e tal. Então, assim, o crescimento foi assustador. A gente bateu o break-even no segundo mês de operação. Caramba. Assim, a gente começou com 12 pessoas no primeiro ano, a gente já estava com quase 60. A gente já estava faturando na casa dos 40 milhões, assim, foi um negócio... Isso em 21? Maluco. Por isso que eu saí na Forbes até. Entendi. Foi um crescimento assustador. E aí, quando você está operando o marketing, você começa a olhar o ecossistema como um todo. Você começa a olhar influenciadores, você começa a olhar mídia, você começa a olhar eventos, você começa a olhar live marketing. Isso deu uma... né, a gente precisa de ter essa visão holística. E a gente começou a ver várias oportunidades de mercado. A gente olhava para fora e via que lá fora tinha uma plataforma de mídia que ajudava os publishers
a falarem com a comunidade através de streamers, através de transmissão ao vivo. E aí no Brasil não tinha isso. A gente via que lá fora as marcas já estavam explorando mapas de Fortnite para ativar comunidades mais jovens. E no Brasil ninguém estava fazendo isso. E a gente começa a tentar trazer essas inovações para cá. Como Druid ainda, como a gente. Deixa eu só entender um pouquinho melhor, porque esse conceito, apesar de, como eu falei, né, eu adoro jogos, ainda não é claro para mim esse conceito de marketing de uma grande empresa através dos jogos. Então, me dá um exemplo. Vamos supor que eu sou receita de negócio. Tá. E eu quero que mais pessoas conheçam a minha marca, eu tenho produtos do Receita de Negócio, e eu contrato vocês. O que é o plano de ação? Assim, óbvio que não precisa entrar em detalhe, mas só para eu entender um pouquinho melhor, como é que vocês fizeram para o Itaú, como é que vocês fariam para mim? Cara, não tem fórmula mágica. Assim, mas obrigatoriamente a gente vai ter que explorar um pouco de tudo do mercado. A gente vai ter que investir em mídia. Então, sei lá, você é um podcast que está bem posicionado no Spotify e no YouTube, por exemplo. Então a gente vai ter que explorar essas duas plataformas como plataformas de mídia, ver formatos no Spotify e no YouTube. Aí a gente vai ver, talvez, uma collab com alguns outros podcasts para trazer mais audiência para o seu. E isso vai envolver uso de influenciadores, que são os podcasters. Sim. A gente vai ter que, talvez, explorar uns placements de mídia offline para trazer uma audiência mais qualificada aqui de São Paulo. Aí a gente vai ter que explorar, talvez, sua presença em um evento dando uma palestra. E aí a gente vai fazer toda uma estratégia de marketing. Tá vendo que tem várias pontas aqui? Sim. Que conectam mídia digital, offline, influenciador. Pensa que um game ele tem um potencial muito maior do que o seu próprio podcast. Porque quando eu vou lançar um jogo, eu tenho potencial de algumas dezenas de milhões de jogadores. Claro. Pensa Free Fire, que tem mais de 30 milhões de jogadores no Brasil. Brawl Stars tem mais de 20, Clash Royale, por aí vai. Então, assim, quando eu falo desses jogos, o meu potencial é pegar literalmente todo mundo do Brasil. Sim. Então, eu preciso de uma estratégia muito robusta. Então, é um investimento muito grande que a gente gerencia e eu tenho que ter vários pontos de contato. Porque diferente de um produto que eu coloco ele na gôndola e faço o lançamento e depois só faço uma manutenção, um videogame hoje em dia, todo dia eu tenho um lançamento. Sim. Né? O Pokémon, todo dia lança um Pokémon novo, ou um jogo novo. Sim. Quando você pensa em um Fortnite da vida, todo dia eu tenho um lançamento de uma roupinha nova, que a gente chama de skins, né? Sim. Os trajes. Você pensa no jogo lá, o Rainbow Six da Ubisoft. Toda hora tem temporada nova. Então, assim, todo dia eu tenho uma novidade para contar. E é um mercado extremamente saturado. Então, a gente até brinca que tem que gritar mais alto algumas vezes, assim, pra galera te ouvir. Então, exige que toda hora eu esteja ativando coisas diferentes. Então, assim, o marketing para um jogo é exatamente um marketing para uma marca convencional. A única diferença é que eu tenho um produto que engaja muito mais o usuário do que um simples produto de consumo, sabe? Sim. Realmente, porque um jogo, a pessoa vai jogar dezenas, centenas ou milhares de horas, dependendo. Então, você tem... Quando a gente fala que a atenção hoje é um dos ativos mais concorridos e escassos que a gente tem, porque as pessoas... basicamente não prestam mais atenção em nada devido ao excesso de informações, à vontade de ficar vendo vídeos rápidos e tal. Mas no jogo, quando você para pra pensar, uma pessoa que fica 1000 horas jogando, cara, é um ativo muito importante, né? Total. E assim, ele entra tanto na sua vida porque ele é feito para você viciar, de certa forma, né? Sim, sim. Todo o aparato de um jogo de dia, ele é feito para você ficar dentro do ecossistema dele. E realmente, quando eu falo ecossistema, parte do jogo é você jogar nele. Mas grande parte do nosso trabalho de marketing é que você continue pensando no jogo e vivendo o jogo enquanto você não joga ele. Então pensa, por exemplo, no League of Legends. Você joga League of Legends, que é um jogo de PC, que é super antigo, tem uns 12 anos de história, mas muito popular ainda. Quando você está no PC, você joga League of Legends. Mas quando você vai para o celular, você tem a versão dele para telefone, que chama Wild Rift. Sim. Então, tipo... eu tenho 2 jogos que são, na verdade, o mesmo, e eu quero que o cara que joga Wild Rift quando sente no PC jogue League of Legends. E quando o cara do League of Legends sente no celular, né? Quando ele pega o celular, ele vai jogar Wild Rift. Mas quando esse cara vai pro Spotify, ele pode ouvir músicas que foram compostas pro League of Legends. Tem várias músicas do Imagine Dragons, que é uma banda super famosa, que foram compostas pro League of Legends. Sim. Então você vai pro Spotify, você ouve músicas do League of Legends. Aí você vai escolher a roupa pra sair, você usa roupas do League of Legends, entendeu? Porque Sim. eles têm collab com a Riachuelo e com a Renner. E aí, quando você vai no bar com os amigos, parte do papo do bar é falar sobre League of Legends. Porque tem um campeonato acontecendo e você é fã de um dos times.
Aí quando você entra no Instagram, você vê influenciadores de League of Legends falando de League of Legends. Instagram, então, quando YouTube, você vê, tem todo o ecossistema de marcas sendo construído para que você fique sempre preso nesse assunto. Porque quanto mais você tiver interação com a minha marca fora do ecossistema do jogo em si, mais suscetível você tá a comprar o jogo e a continuar jogando o jogo, entendeu? Sim. Então é um trabalho de marketing que a gente faz mega robusto, que tem várias etapas de conexão com o usuário, para que eu te mantenha dentro do meu núcleo de entretenimento. E eu tenho certeza absoluta que em algum momento eu vou te perder. E quando eu te perder, quanto mais conectado você for com a minha marca, mais fácil e barato eu te trazer de volta. Entendi. Entendeu? Porque, cara, todo mundo ama um jogo e vai parar de jogar ele por algum motivo. É, claro. Pode ser que você teve um filho e não tem mais tempo, pode ser que você subiu de cargo e não tem mais tempo, pode ser que seu PC queimou e aí você agora tá descobrindo o PlayStation, vai viciar no meu concorrente. E aí quando você voltar pro PC, talvez você não pense mais em mim. Então, a todo tempo eu tô tentando trazer novos usuários, prender esses usuários dentro dessa minha bolha, e os usuários que eu perdi, trazer eles o mais rápido possível, da maneira mais eficiente possível, sabe? Então é um ciclo sem fim. É. E aí, até voltando ao ecossistema de empresas... Você tava... a Druid é literalmente esse primeiro ponto de contato que a gente tem com o mercado. A gente lançou, foi super bem sucedida, saiu na Forbes, a gente cresceu super bem. Hoje é uma operação super robusta, com quase 170 funcionários no Brasil. A gente tem operação também em Miami, no México, e aí a gente está super bem estruturado. E aí a gente Hoje a Druid sozinha, ela tem quanto de faturamento? A gente passa da casa dos 100 milhões. 100 milhões. É. Legal. Com 170 colaboradores. É. E aí, e uma margem relativamente boa. Mas a gente tem muito pass-through, né? A gente pode entrar nesse detalhe depois. Aí, beleza. A gente começa a enxergar várias oportunidades no mercado brasileiro e a gente vê que não tem fornecedores. Então a gente começa a verticalizar negócio. Então a gente começa a criar nossos próprios fornecedores. A primeira empresa que a gente lança no mercado é uma empresa de desenvolvimento de jogos, chama Pixel Hunters, que é literalmente uma empresa feita para ajudar marcas, tipo McDonald's, Riachuelo, Petrobras, a conectarem com jovens através de Fortnite. Então a gente entende... Fortnite especificamente? Fortnite especificamente, porque a gente entende que Fortnite é uma plataforma que todo mundo quer estar lá. Porque o show do Travis Scott aconteceu, todo mundo viu que o Fortnite era uma plataforma poderosa, e o Fortnite deixou você fazer sua própria experiência em algum momento. Chamava Criativo, o modo. E aí a gente lança uma empresa para explorar o Fortnite como ferramenta de marketing para conectar a marca com jovens. E a gente começa a fazer um monte de campanha global. A gente faz Heinz, a gente acabou de fazer a Petrobras há um tempo atrás, a gente fez algumas campanhas lá com Itaú e um monte de marca legal. A gente vê também uma oportunidade de lançar a mesma iniciativa para Roblox. A gente lança uma outra empresa só para Roblox. Essa foi a nossa experiência, a primeira experiência de Merger Acquisition, que a gente comprou uma empresa já existente de Roblox e envelopou ela como... Quando você diz uma empresa de Roblox... Empresa de desenvolvimento que desenvolve para Roblox. Entendi. Porque o Roblox permite que você tenha vários jogos criados por outras empresas, né? Sim. Mesma coisa do Fortnite, mesma coisa do Minecraft. Tem vários jogos hoje que permitem que eu use ele como plataforma. Eu crio uma experiência lá dentro. E aí, a gente entende também que tem uma oportunidade de eu ter uma plataforma de mídia que conecta a galera lá da Twitch e do YouTube, que está ao vivo, direto com a marca. Porque toda marca quer fazer campanha com influenciador em escala. Todo mundo. Sim, claro. Todo mundo quer contratar 1 ou 2, ele quer contratar 200. Sim. Porque a gente sabe hoje que micro-influenciador, eles têm um potencial de conexão muito forte. Porém, você precisa da escala para entregar, né? Então a gente cria essa marca, que é uma plataforma que a gente chama de micropatrocínios. Você coloca uma grana lá e distribui entre centenas de canais e coloca umas metas para eles baterem. E eles fazem transmissões ao vivo, levando a sua imagem e sua mensagem e tal. Legal. E a gente faz coisas muito legais lá, como McDonald's, Heineken. Só antes de você continuar, pessoal, o que acontece? Eu selei a carne, eu vou deixá-la reservando aqui do ladinho, depois eu vou fazer isso com o resto da carne também. E aí, enquanto ela está aqui, eu vou preparar todo o molho do estrogonofe à parte para depois reinserir a carne aqui dentro. Então, só isso que eu estou fazendo nesse momento. Estou tirando ela daqui para botar ela reservada. Desculpa, pode continuar. O estrogonofe é meu prato favorito, eu nunca vi tão próximo assim. Eu só como, maravilhoso. Então a gente lança essa empresa de mídia. A gente já teve uma empresa também de gestão de comunidades no Discord, a gente descontinuou essa empresa por entender que não tinha o potencial que a gente imaginava. E a gente está lançando uma nova operação, provavelmente quando esse podcast for lá, já foi lançada, que vai chamar Feature, que é
pegar toda a expertise que a gente criou dentro do ecossistema de games na Druid e levar para a indústria de tecnologia de uma forma geral. Então vai ser uma nova agência, como a Druid é, mas especializada só em tecnologia. Legal. Então vai ser interessante. Então, hoje, quando a gente olha a holding, a gente lança na Feral também. Ó, é muita empresa. Que é uma produtora audiovisual também. Vamos lá, tem a Druid, que é voltada para marketing em jogos, basicamente. Aí você tem a Pixel Hunter. Isso, que a gente juntou com a Rogue Unity. Eu tenho uma empresa só de desenvolvimento de jogos para experiências de marca. Tá. Aí eu tenho uma plataforma de mídia, que é o Warriors. A gente tem a Feral, que é a produtora audiovisual. E a gente tem a Feature, que é a agência de tecnologia. Isso está envelopado dentro da... A Feature é que você vai lançar agora. A Feature a gente vai lançar agora e a Feral também a gente lança agora na GDC, nos Estados Unidos, no início de março. Tá. E quando você fala de tamanho, qual a empresa mais relevante? Hoje é a Druid, por muito. A Druid hoje representa 80% do faturamento da holding. Entendi. Que é um problema, né? A gente precisa que todo... Mas em potencial de crescimento, e todas as outras são muito mais jovens, tá? Então, quando eu penso na Druid hoje, eu tenho 5 anos de operação. Quando eu penso na segunda empresa mais antiga, que é a Pixel, a gente tem 3 anos de operação, mas é um potencial um pouco menor de exploração. A empresa que tem mais potencial de crescimento é a Warrior, que é a plataforma de mídia que eu falei. Essa tem 1 ano e meio, 2 anos de operação. Ela já está faturando super bem, a gente tem um potencial de expansão internacional muito grande com ela. Então, a gente já começou a operação dela no México também. Poxa, que legal. Para fazer toda a América Latina, sabe? Você acha que a Warrior ela tem capacidade de ser mais relevante do que a... E ela é a única empresa que eu tenho dentro do meu ecossistema de empresas hoje que é escalável. É a única empresa que eu posso chamá-la e classificá-la como uma startup mesmo. Porque ela tem um case de tecnologia, a gente tem uma tecnologia proprietária que conecta com os streamers e as marcas. A gente tem essa escala de entregar em escala com pouco trabalho. Lá eu tenho 6 funcionários. Caramba. Então, eu tenho só no Brasil mais de 3 mil streamers e juntando a América Latina e toda, eu já passei mais de 4.500. Ah, legal. Então a gente tem uma operação bem robusta nesse sentido. E acho que esse conceito do escalável é algo que vale a pena, né? Porque você tem alguns pilares que fazem uma startup se tornar um unicórnio, né? A gente fala muito de exponencialidade, que é a possibilidade de crescer de maneira exponencial, sem muitas restrições no crescimento. Tem a escalabilidade, que é você crescer exponencialmente sem que os custos cresçam na mesma proporção, né? E aí você tem a questão do oceano azul, que é você atingir um segmento muito pouco explorado, subexplorado ou basicamente sem concorrência. E aí você tem depois o cliente em primeiro lugar, que é resolver uma dor muito clara, muito específica daquele cliente. Então, quando você fala isso, você fala assim, cara, exponencialidade eu diria que é o primeiro pilar ali, escalabilidade, exponencialidade, são os mais importantes para, de fato, ela se tornar uma empresa unicórnio, né? Isso representa, quando a gente analisa, quando a gente monta uma holding, a gente, na verdade, pensa nela muito como uma venture builder. Pensa que eu tenho uma ideia de negócio, eu vou colocar no quadro societário alguém que é muito... Pode usar palavrão aqui, né? Mas pode. Nesse segmento, eu vou colocar um objetivo bem claro na mão dele de escalar esse negócio, né? Com objetivos financeiros e de crescimento de negócio atrelados. E eu quero crescer o máximo possível, o mais rápido possível, né? Sim. Em alguns segmentos, esse crescimento é doloroso. O segmento da Druid, que é uma agência de publicidade, é o segmento mais doloroso de todos, porque, obrigatoriamente, é um trabalho feito por pessoas. Eu consigo trazer IA para integrar ecossistemas, eu consigo melhorar a minha performance do time no dia a dia, integrando algumas inteligências, etc. Mas eu não consigo tirar o fator humano do marketing. Eu não consigo. Empresas de serviço têm essa dificuldade da escalabilidade, né? Normalmente elas têm margens muito boas, atuam de outra forma, mas você crescer uma empresa de serviço é muito complicado, sim. Eu passei por isso até na Portfel mesmo, que era uma empresa de consultoria. Como é que você escala... Não, e como você faz uma consultoria sem gente? Não tem como. Como por enquanto ainda não, né? Não, e assim, é muito engraçado, mas uma consultoria como você, que era financeira, eu posso colocar um chat GPT, eu posso colocar alguma inteligência específica que possa acelerar o processo, mas eu não posso tirar a responsabilidade de que assina o papel. Exato. Entendeu? Então eu não posso confiar 100% na máquina, né? Porque no final é uma responsabilidade muito grande que eu tenho ali. E eu acho que no marketing é a mesma coisa. Eu posso acelerar o processo de ideação. Hoje, por exemplo, na nossa agência, quando eu vou entregar uma ideia de um filme publicitário, eu entrego o filme basicamente pronto.
Eu não tenho mais aquele croquis, né, que a galera fez do jeito que eles conseguiam e por aí vai. Eu literalmente idealizo todas as cenas, eu escolho os atores e eu literalmente já coloco a foto dele ali e aí ele sai no comercial já feito e por aí vai. Então, assim, isso melhora muito, mas no final eu preciso de gente para ter boa ideia, eu preciso de gente para executar. E pensando principalmente que grande parte da verba de publicidade hoje está indo para influenciadores digitais, eu preciso de gente para gerenciar a gente, né? É verdade. E você falou um pouquinho do micro-influenciador, né? Hoje você vê como mais efetivo o micro-influenciador ou aquele cara que tem 10 milhões de seguidores, 20, 5 milhões de seguidores? Como é que vocês enxergam essa relação? Eu acho que, assim, a gente está falando de eficiência aqui, né? Sim. Porque existe um momento certo para se ativar celebridades, existe um momento certo para se ativar influenciadores de grande porte e tal. Mas hoje, quando eu olho do ponto de vista de performance, que é o que a gente está falando, de efetividade, eficiência, o microinfluenciador ele vai me entregar muito mais. Tem uma série de motivos que a gente pode analisar, porque não existe o correto, assim, vai depender muito do segmento e tal. Sim. Mas eu acho que o primeiro de todos é, o microinfluenciador, geralmente ele representa uma microcomunidade, ele é muito relevante para aquele cluster, né? Então pensa que eu tenho um influenciador de 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, que é uma cabeleireira específica de uma cidade do interior. E ela é muito respeitada lá porque ela faz os melhores cortes e os melhores cabelos femininos lá para as louras da cidade. Ela é uma referência para aquelas 5 mil pessoas lá para ser loura. Se eu tenho um produto de beleza para loura, essa mulher ela é tão relevante para essas 5 mil louras que ela vai ter um potencial de venda muito maior do que eu ter uma influenciadora que tem milhões de seguidores, mas que não se conecta somente com louras e não é referência somente para louras. Talvez tenha um monte de homens seguindo e tudo mais. É. Então tem essa questão de, primeiro, de representatividade do microinfluenciador. Ele é alguém para algumas pessoas. Ele é alguém muito relevante para algumas pessoas. Para algumas pessoas. Isso. É isso, né? Eu acho que tem um segundo ponto que é, eu consigo com microinfluenciadores trabalhar em escala. E é exigido eu trabalhar em escala. Porque a partir do momento que eu tenho microinfluenciadores, eu estou ativando vários clusters bem pequenos. Para isso valer a pena do ponto de vista de uma grande marca, eu preciso de ter isso multiplicado por 100, 200, 500 mil. Tem hoje empresas já fazendo campanha de uma só vez com 2 mil, 5 mil, 20 mil pessoas. O que é loucura. Isso influenciadores, beleza. Né? Com influenciadores, mas todos micro. Sim. Influenciadores de 500 seguidores, de 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, 5.000 seguidores. É bastante gente para gerenciar. E começa a entrar até o termo novo que a gente chama de UGC, que é User Generated Content. Que eu até discordo um pouco desse termo, a gente pode entrar nisso depois, mas é o termo que o mercado adotou aqui no Brasil. Então você começa a fazer isso em escala com influenciadores, eles começam a falar de você. Então o primeiro ponto ele representa muito mais para esse cluster, né, alguma coisa mais eficiente. Acho que tem um segundo ponto que ele vai topar trabalhar para você como marca por royalty ou por venda, etc., porque ele está no início da carreira dele. Sim. E ele entende que o seu produto é vendável para a comunidade dele. É um produto que então, faz sentido, né? Ele tem uma visão de negócio muito mais estruturada do que um influenciador de médio ou grande porte ou até mesmo uma celebridade. Se você vai contratar o Luciano Huck não pensa nas 50 milhões de pessoas que ele atinge com o programa dele no domingo. Ele pensa nele como uma celebridade que vai te emprestar um pouco da relevância dele para sua marca. E da confiança, etc. Antes de você continuar, deixa eu só mostrar aqui, pessoal. A gente botou a cebola para dourar um pouquinho e a gente comprou cogumelos Paris, né? Que eu vou deixar grelhando um tempinho aqui também. Deixar ele grelhar na manteiga junto com a cebola. E vou colocar um pouquinho de alho também para dar aquele sabor. Felipe, qual que é a porção de alho que você coloca? E eu tenho um ditado que é o seguinte: alho você não mede com colher ou com copo, alho você mede com coração. Então, quando seu coração falar que você tem que colocar de alho, você coloca e assim vai, entendeu? E aí, desculpa, você estava falando do Luciano Huck, das 50 milhões de Não, então, acho que só voltando. Então, de novo, tem esse lado super positivo de trabalhar com influenciadores de pequeno porte, ou UGC, como a galera fala, que realmente ele tem essa visão de negócio sobre a carreira dele, ele entende que tem um potencial de venda em cima do seu produto e ele acredita que ele é a melhor pessoa para ativar a comunidade. Então tem uma certa confiança que ele traz para a campanha que é interessante ser explorada também. Porque ele literalmente quer mostrar o melhor dele, ele quer ter essa oportunidade de crescimento e tudo mais. Então tem uma série de fatores, mas eu acho que o fator da representatividade é o fator mais importante do microinfluenciador.
e o fator de ele realmente querer te entregar um resultado, ele querer fazer parte do que você está construindo, sabe? Sim. Mas isso não tira o mérito dos influenciadores de médio e grande porte, nem das celebridades. Eles têm funções muito claras dentro de uma campanha de publicidade. Mas eu acho que hoje em dia, principalmente no Brasil que chegou live e-commerce, não sei se alguém aqui já veio aqui falar de live e-commerce. Não. Quer falar vale um pouquinho? a pena. Não é minha especialidade, eu posso falar um pouco, mas depois te indico uns caras bons pra mim. Tá. Que é uma tendência que chegou no mercado agora brasileiro, mas já explodiu na China há bastante tempo, que é basicamente você fazer vendas ao vivo. Tipo a Polishop antigamente. Ah, não, a gente falou sobre isso sim no episódio. Eu até cheguei a falar aqui, acho que se não me engano foi até no episódio com o Rafael Belmonte que a gente falou. O Belmonte tem uma operação legal pra caramba sobre isso. Que eu até brinquei, falei, o Faustão fazia isso, né? O Silvio Santos fazia isso. Sim. Só que hoje você traz uma escala que antigamente era impensável. Sim. Cara, eu lembro, a gente chegou a trabalhar um tempinho com o Submarino, antes da Americanas quebrar, né? E eles ainda tinham a Polishop como marca. E teve um dia que a gente estava conversando com a galera lá e eles abriram os números de venda da Polishop na época da TV. É um número estratosférico, assim. Sim. É irreal pensar que aquilo existia e era um canal de TV 24/7 que só te vendia alguns produtos meio estranhos. E você tinha que ligar num telefone, dar seu cartão de crédito a uma pessoa que você nunca imaginava, ou receber um boleto em casa, não sei qual era a venda. Eu era praticamente uma criança na época que eu vendi. E, cara, hoje isso acontece no TikTok e no YouTube de uma maneira automática. Então, você tem centenas, se não milhares de pessoas ao vivo ali, a qualquer momento do dia, te vendendo centenas ou milhares de produtos, mas seu cartão de crédito já está integrado. Então, é só dar um clique. Se você clica, no outro dia o produto está na sua casa. E eles têm uma distribuição eficiente nesse nível. Tipo, você compra Guaraná, você compra uma roupa, você compra um chapéu, você compra qualquer coisa ali no live commerce. Tem um rolê do gatilho também, né? Da escassez que a galera te coloca, de tipo, essa promoção vai acabar agora, tá mais barato comigo. Que é que você acaba caindo, a gente se conhece. E, cara, vende super bem. O YouTube tá com uma parceria muito forte com o Mercado Livre e o TikTok tem uma operação proprietária de e-commerce. Mas são duas coisas que chegaram no Brasil ano passado e estão começando a explodir. E, de novo, isso só está começando a explodir porque o ecossistema de criadores muito pequenos, que é o UGC, está muito robusto hoje em dia. A galera está realmente preparada para fazer um bom trabalho, sabe? E aí eu acho que o resultado é todas essas centenas, se não milhares de empresas que estão trabalhando nesse ecossistema. E quando você fala de micro-influenciador, eu tenho reparado uma coisa também sobre efetividade, né? Porque a impressão que eu tenho é que pelo menos no Instagram, né? O Instagram recentemente fez algumas alterações na maneira como distribui o seu conteúdo. Sim. E muita gente está reclamando disso, porque agora, basicamente, antes o mural do Instagram era um mural de pessoas que você seguia e acabou, né? Às vezes até chegava quem scrollou há um tempo, você não tem mais posts hoje, ou você não tem mais stories hoje, tem umas coisas assim. E agora ele entrou no formato meio TikTok, né? Que você vai doom scrolling, vai para sempre e aparece mais coisas de gente que você não segue do que você segue. Então eu tenho se discutido muito isso, o quanto menos eficiente pessoas com milhões de seguidores têm ficado por causa dessa mudança, que é uma coisa que eu imagino que afete também TikTok, afete outras coisas. Não sei se você também enxerga dessa maneira, né? São dois conceitos diferentes de redes sociais, que é o conceito chinês, né, o conceito asiático e do conceito americano. Calma. Antes de você explicar o conceito asiático americano, deixa eu botar um pouquinho o que acontece, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, mas só existe na minha opinião, molho, extrato de tomate, que é o melhor do Brasil, obviamente, só existe um melhor. Esse tem gosto de infância. E esse aqui é o do elefantinho da Turma da Mônica, cara. Não tem como comparar, natural, saudável, não é uma publi. Eu só realmente amo demais essa marca, eu sempre uso. Então agora a gente pode ver aqui, ó, se quiser chegar aqui com a câmera, você vê que o cogumelo Paris já está bem assadinho, né? Eu botei uma porção boa de alho, cebola. E agora eu vou deixar o molho de tomate por 2 minutinhos aqui, o extrato de tomate, né? Para tirar um pouquinho da acidez dele. E agora voltando à comparação do asiático e americano, né, o modelo. Todas as redes sociais que a gente consumiu, historicamente, foram americanas no Brasil. Então a gente começou, né, com MySpace, Fotolog,
MSN. Orkut, MSN, ICQ, todas elas priorizavam a relação lateral entre amizades e a amizade expandida, digamos assim. Sim. Então ela sempre priorizava que você consumisse primeiro o conteúdo dos seus amigos, depois o conteúdo dos amigos dos seus amigos e depois os conteúdos que todos vocês gostavam. Então o algoritmo, ele literalmente te colocava em contato com coisas próximas a você. Quando o TikTok vem forte pra cá, ele traz esse conceito asiático que é você consome o conteúdo que performa, não necessariamente o conteúdo que você procura. Sim. E você não entende o que você procura até você começar a consumir algo que te mostra que você gosta daquilo. Então, é um algoritmo que ele prioriza o conteúdo que está performando entre várias pessoas e que ele acha que você também vai consumir bem aquilo, ao invés dele só te colocar conteúdo que foi produzido por quem você é próximo, entendeu? Sim. Então, imagina que você é um cara que adora carros. O seu Facebook tem um monte de grupo de carro. O seu Instagram provavelmente teria um monte de conteúdo de carros e um monte de gente falando sobre isso. E aí chega o TikTok e aí você descobre que você gosta de K-pop, culinária japonesa e, sei lá, colecionadores de moedas. Porque o algoritmo te colocou um monte de coisa. E aí, a galera, os americanos, eles começaram a perceber que o TikTok tinha um watch time, né, que é o poder de conexão com o usuário para você ficar doom scrolling, muito maior do que as outras ferramentas. Justamente porque o TikTok o tempo inteiro estava te impondo novos conteúdos para ver se você gostava dela e ele era capaz de expandir o seu leque de conteúdos e de gostos de uma forma muito mais agressiva do que as outras plataformas, que não te impunham tanto. Então você ficava horas no TikTok, alguns minutos no Instagram e pouco tempo no Facebook, discutindo as coisas que você gosta, porque as coisas que você gosta você já tem elas no dia a dia. Sim. Então você não precisava de mais uma rede social para te dar aquilo. Então o TikTok ele tinha essa proposta de te trazer mais coisas. E não só o TikTok. O Kwai também, que é o Kwai Show, que é chinesa, também tinha a mesma proposta. Quando o Instagram entende isso, ele começa a mudar o seu algoritmo. Então agora ele começa a colocar mais conteúdos diversificados na sua frente para explorar mais gostos que não necessariamente você sabe que tem eles, entendeu? Então hoje a gente está num momento da internet que é 100% esse algoritmo que vai mandar no que eu consumo, não sou eu que escolho, sabe? E isso representa uma mudança muito grande, né? E até de comportamento do consumidor. Eu até quero falar sobre isso, mas antes, o que eu vou fazer, pessoal? Eu peguei um conhaque para dar um sabor um pouco diferenciado aqui para o nosso estrogonofe. Eu vou flambar, né? Então eu vou colocar uma porção boa de conhaque aqui pra gente. Eu vou sair daqui que eu não quero pegar fogo. Tudo sob ambiente controlado, não façam em casa. Tá? Deixei uma tarequinha aqui do lado. E aí o que eu vou fazer? Vou botar aqui. Porçãozinha boa de conhaque. Eu particularmente gosto de caprichar, assim como o alho, eu acho que tem que ser medido com o coração, tá? Dá só mais um tiquinho aqui e 2 colherzinhas, tá? E aí você pode fazer com fósforo, pode fazer com o próprio fogo da panela, dá uma giradinha aqui, ó. Tá flambando aqui, ó. O fogo ele pega, é bem pouquinho, tá? Não sei se tá dando para pegar. E aí, pessoal, não se preocupem, tá, com a questão do teor alcoólico, porque o álcool é um ingrediente extremamente volátil. Então, qualquer temperatura um pouco mais elevada vai tirar aquele gosto. Vai tirar o álcool em si, né? Vai ficar o gosto da bebida, mas o álcool, por si só, ele vai sair, tá? Tá bom. Tá sentindo o cheirinho? Tá. É um estrogonofe caprichado. É um prato simples, mas eu quis fazer ele bem bonitinho, entendeu? Muito bonito. Mas acho que só voltando ao ponto lá dos algoritmos, vai ficar cada vez mais complexo a gente entender os algoritmos, eles vão mudar cada vez mais rápido, justamente porque a gente está nesse momento de transição entre essa lógica de comunidades e essa lógica algorítmica, entendeu? Agora o algoritmo ele vai servir para te prender dentro do aplicativo. A regra de performance vai ser quanto tempo esse conteúdo vai fazer o meu usuário ficar dentro. Ele vai assistir até o final? Ele vai permitir que o usuário, scrolle mais tempo dentro do meu? Ele vai fazer o usuário fugir para outro aplicativo? A lógica vai ser essa. Watch time, cara. E não tem dó, assim, porque quando eu penso do ponto de vista de educador, eu vejo isso como algo muito ruim, porque às vezes você segue uma pessoa, porque a pessoa produz conteúdo de marketing, de finanças, de empreendedorismo. E aí você segue essa pessoa e fala assim, cara, eu quero ver o que essa pessoa tem para dizer. Agora, óbvio, esse tipo de conteúdo ele é muito menos atrativo do ponto de vista de
de liberação de dopamina do que um vídeo de um gatinho brincando com outro gatinho e do cachorro. E você vai assistir um pouco desse, mas o vídeo do gatinho te faz ficar, te faz mandar para os outros, e você se torna cada vez mais um zumbi do próprio algoritmo, né? E assim, aprender custa caro, né? A gente precisa dedicar tempo, a gente precisa de pensar. O gatinho não, né? O gatinho é muito bom, literalmente deixa o seu cérebro funcionando no low energy ali. Então é isso. É como assim, se fosse droga mesmo. Mas eu acho que a gente tem que se cobrar menos nesse sentido também. A gente tem que entender que, se eu sou um educador, por exemplo, eu não produzo conteúdo para as minhas redes sociais, eu odeio fazer isso. Mas eu deveria até produzir um pouco mais, admiro quem faz. Mas, por exemplo, no seu caso, que você quer dar um conteúdo relevante para a comunidade, você não tem o potencial de entregar o que uma página de memes entrega, entendeu? Eu vou viajar para o Japão em maio, na nossa lua de mel, né? Em abril para maio. Cara, o quanto eu sou invadido por vídeos do Japão até vídeo em japonês já. O algoritmo te prende real. E agora, o que eu fiz? Ao invés de comprar um creme de leite tradicional, eu comprei um creme de leite fresco, né? Que ele tem uma acidez diferente, um teor de gordura diferente. E ele dá uma consistência que eu gosto um pouco mais no estrogonofe. Então eu vou colocar aqui um pouquinho. Eu já baixei um pouco o fogo também. E a gente coloca, tá? E a gente vai ver formar um pouquinho daquela cor do estrogonofe tradicional, né? Ele começa a ficar mais rosé, vamos dizer assim, né? Aqui, ó. Só casa. E agora, você vê que ele já está bem bonito, né? Por causa do cogumelo, por causa do alho, da cebola. Eu vou devolver a carne para ele. Estava aqui. Né? Então, obviamente, filé mignon. Eu gosto de cortar em pedaços um pouco mais grossos do que o estrogonofe tradicional também. A gente sentir mais o gosto da carne. Olha o cheirinho. Eu vou temperar também com sal e pimenta, que eu ainda não coloquei. E aí, desculpa, pode ir. Você estava falando? Não, então é isso. Acho que é só sobre não se cobrar tanto, porque são potenciais diferentes, né? De entrega. E, cara, isso é uma coisa que a gente sofre muito no meu dia a dia como marketing para jogos, dentro de todo o nosso ecossistema, que é sempre esse watch time, né? De quanto tempo você tem disponível para jogar durante o dia. E como eu consigo completar o máximo possível desse tempo com os jogos que são nossos clientes hoje, né? A gente trabalha com Clash Royale, Brawl Stars, Fortnite, por aí vai. Então tem grandes clientes. Então a gente fica sempre nessa luta diária de ter alguma coisa para contar, ter alguma novidade para falar. Se não tem nada acontecendo, a gente tem que criar um factoide, a gente tem que criar alguma coisa para ser falada dentro da comunidade. Então a gente precisa sempre de estar atento a isso. E do mesmo jeito que as redes sociais o usuário é volátil, dentro do universo de videogame também, né? Porque hoje em dia quase todos os jogos são gratuitos. Então você quase não tem barreira de entrada. Né? Obviamente tem vários jogos super relevantes que são pagos, mas grande parte dos jogos, os maiores jogos são todos gratuitos. Então você não tem barreira de entrada. E tá tudo virando multiplataforma. Sim. Por uma onda de mercado. Então, barreira de entrada mesmo, assim. Tipo, antigamente tinham vários que eram exclusivos do PlayStation e outros vários que eram exclusivos do Xbox. Agora tudo tá integrado. E a Nintendo também, que sempre... E a Nintendo, mas tá tudo integrado. Sim. Fortnite, por exemplo, eu tenho um amigo que joga no Nintendo Switch, outro joga no telefone, outro joga no PC e eu jogo no PlayStation. É meu squad. Entendeu? E vocês jogam juntos? Todos juntos. Não tem barreira nenhuma. Então o fato é, se você quer jogar Fortnite, você pode. E isso acontece com Rainbow Six, por exemplo, que você pode jogar PlayStation, Xbox, e agora PC também, que é forte. E vários outros jogos que são multiplataformas. Então, isso é bem complexo. Vamos colocar o palmito, com cuidado, né? Ele é bem macio. Ainda bem que a gente grava isso na hora do almoço, viu? Porque... Tem que ser, né? Imagina. Nossa, tô salivando aqui já. E aí, antes da gente começar a nossa degustação aqui do estrogonofe, no qual você vai ser o juiz da minha habilidade técnica, fala um pouquinho de aprendizado. Assim, você tá aí há praticamente 5 anos com a Holding. Qual foi o erro, assim, o principal erro que você teve que trouxe o maior aprendizado para vocês? Cara, essa história é muito louca. Quando a gente começou a pensar em expansão internacional, a gente começou a olhar todos os territórios do mundo para ver onde a gente conseguia abrir um novo negócio. E a gente entendeu que a nossa proposta, não só como Druid, mas como Holding, é muito boa para o segmento de mercados emergentes, como um todo.
Porque quando eu olho Europa e Estados Unidos, são mercados muito saturados de agências, de Tem plataformas. muita concorrência já. Tem muita, e são mercados estruturados nível... Existe uma Druid nos Estados Unidos de 1980, porque quando a galera tava lançando o Atari, tinha uma agência de publicidade, você não paga pela Atari para fazer a campanha, certo? Então existem agências de 50, 60 anos de história no mundo. Só fazendo um rápido adendo a isso que você está falando, eu lembro de quando eu era novo, eu tinha o Master System, foi meu primeiro videogame, eu tinha 5 anos de idade, já adorava o meu Master System. E tinha no Master System jogos da Turma da Mônica, que eram sensacionais, ou seja, já tinha uma collab ali com o Maurício de Souza, e tinham jogos do McDonald's. Eu não lembro exatamente como é que foi, se você comprava McLanche Feliz, você ganhava fita, mas olha só o quão antigo é. Tô falando de década de 90, né? A gente pensa que videogame é coisa de jovem, não é. A gente pode até entrar nisso depois, que eu gosto muito desse conceito, que é a gente tá no primeiro ciclo nostálgico da indústria de videogame. Mas deixa eu falar do meu erro primeiro. Vai lá. E aí, cara, a gente começa a ver e a gente entende que nossa proposta é para mercados emergentes. A gente não tem dinheiro, a gente não tem fôlego financeiro para entrar na Europa e nos Estados Unidos, e a gente não tem conhecimento desses territórios. Mas quando a gente começa a olhar do meio para baixo, a gente olha África, Ásia, Oriente Médio e América Latina, o nosso segmento inteiro funciona mais ou menos da mesma forma. As culturas são muito diferentes, mas tem uma coisa legal em videogame que não tem barreira geográfica. Então eles jogam os mesmos jogos, e eles jogam os mesmos jogos nas mesmas plataformas. E aí a gente começa a falar assim, pô, beleza, se tá dando certo no Brasil, o que eu tô fazendo, eu vou focar em mercados emergentes. A gente começa a explorar México e a gente começa a explorar Índia. Por que a Índia? Porque a Índia, em 2021, era o Brasil em 2016. Os celulares estavam ficando mais baratos, mais acessíveis, os planos de dados estavam ficando cada vez mais baratos e a galera tava jogando o Free Fire, o PUBG Mobile, que eram 2 jogos que no Brasil estouraram em 2016. Teve o boom de telefones, o boom de game em telefones e o boom do Free Fire. Tava acontecendo na Índia 5 anos depois. E a gente falou, cara, faz sentido a gente ir pra Índia. Só que a gente começa a tentar explorar um território que a gente não tem uma conexão, a gente não tem conhecimento sobre o território, e a gente acha uma agência que está fazendo um bom trabalho lá, a gente conhece o dono da agência e a gente faz um investimento. A gente lança a Druid Scara, que é uma Druid dentro da Índia. As coisas dão certo, mas não na velocidade que a gente gostaria. A gente tem muito choque cultural e de trabalho no dia a dia, muito. O estilo de trabalho indiano é totalmente diferente do brasileiro, mas é totalmente diferente nível... A gente não conseguiu achar meio que um common ground entre o estilo de trabalho brasileiro e indiano. Acontecem choques culturais de trabalho, por exemplo, da minha operação do Brasil com a minha operação do México, mas a gente consegue achar um caminho para ser trabalhado. Com a Índia a gente não achou, infelizmente. Foi um pouco de falta de esforço do nosso lado também, eu acredito. Mas a gente teve muito choque cultural. A gente tenta lançar uma segunda empresa lá também, que é a Warrior, que é a plataforma de mídia. E a gente vê que, cara, realmente não é um mercado que a gente vai saber operacionalizar. Talvez é um mercado que a gente queira explorar, mas não queira explorar através da Índia em si, sabe? Sim. Então, eu acho que esse foi, nos 5 anos de história, foi o nosso... Não vou falar que foi o nosso maior erro, porque não é que a gente queimou milhões e, cara, deu tudo errado. Não, deu certo. A gente bateu o break-even em algum momento da operação e tal. Mas não tinha a escala que a gente gostaria para um país que é... No Brasil, a gente fala que tem 140 milhões de pessoas que jogam videogame todos os dias, né? 75% da população que usa a internet. É muita gente. Na Índia, são 750 milhões de pessoas jogando videogame, entendeu? Então, 10 assim, vezes o Brasil. O potencial da Índia deveria ser 5 vezes do Brasil. E a gente percebeu que era igual. Apesar de ter muito mais gente, sim, o poder de faturamento dos jogos lá é muito menor e até o poder de marketing que a gente teria de atuação seria muito menor. Então não compensava. A gente fechou nossa operação, não fechou, a gente devolveu a operação pro dono, né? Então a Scara continua existindo, mas a gente tira a Druid de lá. A gente fecha a operação da Warrior, que é a operação de mídia, e a gente foca todos os nossos esforços em América Latina nesse momento e fala, cara, vamos aqui do nosso lado, que é onde é mais fácil da gente visitar, e onde é mais fácil da gente colocar a operação da forma correta de pé, e aí depois a gente volta a olhar para o outro lado do mundo. Mas esse foi o maior aprendizado. Deixa eu te contar esse negócio, eu gosto muito desse conceito que a gente trabalha de nostalgia, que eu acho que é um pouco do que você está falando com Pokémon. Pensa que o mercado de games, ele começou forte, ele começou na década de 80, o mercado de game digital, né? Sim. Mas ele começou a se consolidar mesmo quando o Super Nintendo e o PlayStation 1 começaram a invadir a casa da galera, que foi ali para meados da década de 90.
Então foi o primeiro boom do videogame como entretenimento de uma forma global. Estados Unidos em 80 já era forte, mas no Brasil em 90 começou, na Europa começou a ficar mais forte, na Ásia em 90. Então pensa que a criança da década de 90 é aquela criança que teve o primeiro contato e criou as primeiras memórias com game. O pai deu o videogame, talvez ele nem gostava tanto, mas o filho queria jogar e deu. Esse cara da década de 90 tá tendo filho agora. E o filho tá ganhando o videogame. Só que a experiência do pai te dar o jogo é diferente. Sim. Porque o pai é gamer também. Então, por isso que a gente está falando do primeiro ciclo de nostalgia, porque agora a função do game dentro da família é diferente. Não é mais o cara que é viciado em videogame e não para de jogar. Agora o pai entende que o filho não para de jogar, porque o pai também não para de jogar, entendeu? Então, o jeito que a gente está trabalhando no videogame dentro desse contexto social da família, hoje, é nostálgico. Porque eu quero vender o meu jogo para o filho, mas o pai também jogou o meu jogo. Então eu tenho um ciclo a ser trabalhado que vai muito além do primeiro usuário que eu vou, mas do usuário que eu perdi. Então isso é muito poderoso, cara. Começa a reparar, tem remake de um monte de jogo, tem um monte de jogo trabalhando com nostalgia. A gente acabou de fazer uma campanha de 20 anos de World of Warcraft, com evidências, que era a trilha sonora. A galera pirou. A próxima campanha, quando eles entrarem no podcast, eles vão poder assistir. Que é com Ciro Bottini, então a gente fez tipo como se fosse um polishop do World of Warcraft, que você compra os itens. Então assim, a gente está trabalhando com essa questão de nostalgia nos jogos, porque é muito poderoso. E é a primeira vez que a gente pode trabalhar com isso, porque agora deu o ciclo completo, do cara ter a nostalgia, criar essa memória afetiva, mas... Ter o dinheiro para comprar. Ter o dinheiro para comprar, mas também ter para quem passar. Sim. Né? Porque é real. Quando a gente analisa até Roblox, é um jogo muito interessante. 7 a cada 10 crianças que jogam Roblox jogam com supervisão dos pais. Porque os pais hoje eles têm essa consciência de que o filho vai entrar no ambiente digital e você precisa de ter um certo carinho com o que ele está fazendo, né? Tem que ter essa atenção, mas eu acho que o principal motivo é a criança precisa de ajuda do pai para jogar. E o pai é gamer, né? Então, o pai quer joga. Ensinar, né? É igual o pai que quer jogar o filho a jogar futebol, né? Agora através dos jogos. A gente fez uma campanha com a Nestlé, que era para relançar o chocolate surpresa. Porque quem não lembra do chocolate surpresa, né? Minha mãe pegava R$1, me dava o chocolate, a gente ganhava o card. Esses cards colecionáveis hoje são proibidos, porque eles incentivam o consumo excessivo do chocolate. Então, a Nestlé baniu, eles não fazem isso por isso não tem mais Tazo, essas coisas? Não tem. A indústria alimentícia, ela abandonou esses brindes justamente porque eles não querem... Eles sabem que o produto deles não é saudável se consumido de forma excessiva. Então, eles cortaram isso para não incentivar. Só que a surpresa é um produto muito nostálgico. E esse era o problema, porque ia falar muito com os pais e pouco com os jovens. E aí a gente tinha que achar uma união entre os dois universos. E a gente fez um jogo da surpresa dentro do Roblox. Que era um jogo que o jovem jogava com o pai, e em vez de você colecionar o negócio na vida real, você literalmente tinha os animais dentro do jogo. Então você tinha uma fazenda de cacau que você produzia seu próprio chocolate. Essa fazenda te ensinava uma série de coisas, que era um jogo educativo. Mas os animais, que eram os legais, o mico-leão... eu não lembro, era o mico-leão, o tucano, eu esqueci, a gente modelou tudo, ficou muito bonitinho. Acho que tinha baleia também, não tinha? Assim, a gente colocou esses animais, que são animais da flora e fauna brasileira, e dentro do jogo. Então, os animais vão te ajudando a cuidar do ecossistema da fazenda. Legal. E você tem jogos específicos. Então, assim, super legal. E, de novo, a gente escolheu a plataforma do Roblox porque o pai já tinha esse costume de jogar com o filho lá dentro. E aí a gente traz um produto que é nostálgico para os dois, entendeu? Quer dizer, é nostálgico para o pai, mas a gente até falou na defesa da campanha que a gente estava criando uma nostalgia do futuro, né? Agora, essa criança também tem uma memória afetiva muito forte com o chocolate, mas dessa vez através de um jogo. Que doideira, hein? Muito legal. Legal, né? Muito bom. Essa foi divertida. Vamos experimentar o estrogonofe? Porra, bora. Então vamos. Pessoal, eu esqueci, né? Mas eu devia ter colocado também um pouquinho de mostarda Dijon. Essa é uma mostarda Dijon que eu comprei na própria França. E aí, pode botar uma colher bem caprichada aqui. E dar aquela misturadinha boa. Deixa eu desligar aqui. Só antes eu vou servir também para acompanhar uma bebida bem brasileira, que é um Scotch. Tem umas pedrinhas especiais aqui. Boa.
E para você que está assistindo até agora, de novo, não esqueça de deixar seu comentário, feedback, as pessoas que gostariam de ver, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora eu tô na dúvida, hein? Vai caber? Ah, não coube. Tem a bolinha? Ou a bolinha não tem? Bom, a gente dá, quem sabe faz ao vivo, né? Olha. Essa aqui cabe, hein? Caramba. Lá em casa eu faço dessa bolinha também, mas uma coisa muito menos robusta. É que isso aqui é legal. Foi! Perfeita. Na medida. Mais um pouquinho. Ih, botei demais. Saúde. Um brinde. É um bom whisky. Bom, né? Tô vendo a batata palha ali, que é a única forma aceitável. Eu nunca vou entender a cabeça do paulista que colocou batata palito na No estrogonofe. No estrogonofe. Eu sou do time batata palha também. Ela fica murcha, né? Aqui, ó. Não me faz muito sentido. Eu adoro estrogonofe, mas quando tem batata palito eu não peço no restaurante. É mesmo? Nesse nível? Não dá. Desencaixa, né? Não dá. Falta crocância, né? Você vê que os cogumelos, eles sobressaem bastante também. Eu gosto disso, né? Deixar pedaços grandes pra você experimentar tudo. Caramba. Obrigado. Vamos ver isso aqui se tá tão bom quanto bonito. Espetáculo? Cara, isso aqui tá muito bom. Tá bom. Tá. Fico feliz, porque você Você é tinha um... feito estrogonofe antes? Cara, eu não costumo fazer tanto estrogonofe nesse formato, não. Já fiz uma vez ou outra e tal, sim. Mas não é um prato tão recorrente. E aí eu vou, quando a gente vai degustando aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Quais são os principais riscos que você enxerga para a UAU nos próximos anos? Cara, eu acho que não existe nenhum risco externo. Eu acho que são riscos inerentes a qualquer empresa. A gente está num momento de expansão internacional, pode ser que dê errado, né? Sim. Acho que esse é o maior risco. A gente vai fazer investimentos muito grandes para ter uma presença mais robusta fora do país. E isso vai trazer riscos. Tem um risco de perder cultura nas empresas, de não entregar a escala que a gente procura. Eu acho que são riscos que já são conhecidos e calculados para cada investimento que a gente está fazendo. Eu não enxergo nenhum risco no mercado de games num futuro próximo. E é um mercado muito engraçado. Como o mercado de médico, de uma forma geral, eu acho que é um mercado que ele vai bem em anos ruins e vai bem em anos bons. E É anticíclico, então. E a Covid acelerou pra caramba o nosso segmento, né? Na Covid, a maioria das empresas de games crescia 30% ao ano. Enquanto o mundo definhava, né? Então, até por isso que nos dá ainda mais segurança de continuar investindo em game. A gente estava até falando que faz parte do GV Angels, né? No GV Angels, inclusive, eu só procuro empresas que são fora do segmento de games, que aí eu invisto na PF fora do segmento, mas a holding, a gente só investe dentro do segmento. Tanto é que um dos investimentos, eu não falei, mas um dos investimentos que a gente fez foi justamente no energético gamer. Sério? Sério. Como é que é essa história? Todos os energéticos, eles exploram games, mas eles não se posicionam como um energético para o gamer. Então a Monster tem um relacionamento muito grande com skate, com moto, com coisas radicais, assim. A Red Bull tem essa relação meio doida com as coisas, de tipo colocar o cara saltando de paraquedas Fora da terra, fora né? da terra e ele cai numa piscina de bolinha e Sem começa a andar de paraquedas. moto. E aí a gente fala assim, beleza, todos eles exploram games de certa forma, mas e se a gente tivesse um energético que 100% só fala sobre videogame? E aí a gente viu que tinha uma empresa querendo levantar capital para lançar um energético novo no segmento e a gente aportou neles justamente acreditando que tem espaço para ser 100% game, chama Astro. Tá bem Astro. legal. Se você for no Pão de Açúcar, você encontra para comprar, é bem Legal. gostoso. Tenho pegado muito mais jovial a comunicação, mas
o nosso foco prioritário é o gamer. Então a gente comunica com o gamer, a gente tem uma solução que entrega cafeína natural para o cara, para não dar pico de energia, para ele ter mais uma constância, que isso melhora a performance e tudo mais. Então é mais focado. Então, só resumindo, a gente continua acreditando no segmento, investindo no segmento e, para ser sincero, não existe risco que não seja inerente a qualquer negócio. Entendi. Bom, pessoal, a gente deu uma pausa aqui para terminar de degustar esse estrogonofe maravilhoso. Tá aprovado? Tava bom demais. A gente não conseguia falar e não comer. Então, fico feliz. Me senti entrevistado pela Ana Maria Braga hoje. Olha só. Assim. Tem que botar o espacinho para passar debaixo da mesa, né? Agora. E, Bernardo, fala pra gente, sim, você tem alguns sócios, certo? Sim, vários. Quais foram os cuidados que você teve desde a criação da empresa e que você foi implementando para ter certeza que a sociedade estava justa, que tinha deveres claros para cada um dos sócios? Como é que foi a estruturação dessa sociedade como um todo? Cara, eu não vou mentir, não. Não foi assim. Eu comecei a primeira empresa, porque a holding veio depois de já ter 2 empresas formadas, a gente consolidou numa holding. Então a gente começou a Druid com eu e mais 2 sócios. Cada um tinha mais ou menos 1/3 do negócio, em algumas proporções maiores, sendo que o Cláudio, que é o CEO da operação, ele tem um pouco mais, o Evandro, que era o CFO, tinha um pouco mais do que eu, e eu tenho. E a gente pensou muito, para ser sincero, na época de como distribuir em responsabilidades, o quanto cada um ia colocar de si, porque penso que os meus sócios são entre 10 e 15 anos mais velhos que eu. Então eles tinham um risco... Então eles têm 35. Quem dera. Não, eles estão hoje na casa dos 45, vai, por aí. 48, se não me engano. Então, assim, eles tinham um risco muito maior. Eles tinham cargos já de liderança. Os sócios que eu abri a operação era presidente de uma agência e tal. Então, eles tinham um risco muito maior. Assumir, eu era só um moleque que gostava de 20 anos, de videogame com 29 anos. Então, assim, cada um assumiu o seu risco. Eu assumi meu risco de carreira, mas eles assumiram alguns outros riscos financeiros também e tal. E foi meio que assim. Quando a gente começou a abrir a primeira empresa, a gente trouxe alguns sócios do mercado, só que aí a gente teve maioridade. Então a gente tinha 70 e poucos % e mais 2 ou 3 sócios assim, com participações minoritárias. A gente meio que fez isso assim na primeira empresa. Depois a gente fez de uma maneira um pouco diferente, de colocar um pouco mais de responsabilidade nos sócios operadores dessa segunda empresa. E aí, no meio do caminho, tinha uma funcionária muito boa dentro da Druid, que a gente não conseguia dar dinheiro para ela o suficiente quanto ela merecia, assim, que era a minha head de... Na época, minha gerente de estratégia. E a gente falou assim, cara, ela merece muito mais do que ela tá ganhando, a gente não tem essa grana agora, o mercado inteiro tá querendo roubar ela da gente, então não tem escolha, vamos trazer ela como sócia. E aí a gente trouxe ela com uma porcentagem e alguns desafios para ela cumprir ali para ganhar uma participação um pouco maior e tal, num acordo. Então, ela foi a primeira pessoa que a gente colocou dentro da sociedade. Depois a gente experimentou um projeto de associados dentro da Druid, onde alguns funcionários que eram liderança, que tinham potencial de se tornar sócio, viravam associados primeiro. Isso até se concretizou. A Fera, o que eu falei que a gente vai lançar com a produtora audiovisual, vai ser liderada por um dos associados que era da Druid. A gente está fazendo um spin-off da operação. Legal. E lançando em sociedade com o Renan. Então, né, o quadro societário era meio essa salada mista, porque cada operação que a gente colocava de pé, a gente tinha alguns objetivos específicos, a gente tinha algumas pessoas do mercado que a gente queria trazer, e era pensar dessa forma de, vou colocar um objetivo na pessoa, eu vou dar uma grana, mas ao mesmo tempo vou dar uma participação na sociedade, só ela cumprir as metas e tal, e foi feito assim. Não foi da forma mais eficiente, para ser sincero, no início, até porque a gente estava aprendendo fazendo. Não existe fórmula mágica, né? Até a gente encontrar a fórmula hoje, Então hoje, quando você pensa em como é a operação da holding, a holding em si tem 4 sócios. Eu, a Bruno, Cláudio e Evandro. A gente tem alguns associados. O meu CFO, por exemplo, das empresas é um associado hoje. O Félix, que é meu CEO. Associado tem participação pequena, é isso? Tem uma participação pequena, mas a gente coloca como sócio e, obviamente, a gente tem o objetivo de trazê-los numa participação maior. Eles não têm poder de voto, por exemplo, eles não têm participação no board e tal, mas eles nos ajudam bastante e a gente tem uma clara expectativa que eles subam para o board e façam parte com a gente numa participação societária maior. As outras empresas, aí entra a salada mista mesmo. Teve um dia que eu fiz um cálculo, eu tinha uns 17 sócios. Isso não existe mais, que a gente já fez uns buyouts. Mas, no momento,
chutando por baixo, talvez eu tenha uns 12 sócios, assim, considerando todas as operações, porque eu tenho sócios específicos em cada uma das empresas. Sabe? Até que não é tanto, não. É bastante, é bastante. Porque sociedade é muito mais complexo que casamento. Somos duas pessoas, eu sou casado, você é quase casado. Não, eu sou casado, só não fiz a festa ainda. Ótimo. Faltou a parte boa, né? A festa. Mas assim, um casamento é você e outra pessoa e você faz seus combinados e tá tudo bem. Eu até fiz pré-nupcial com minha esposa e tal, foi super tranquilo lidar. Quando você vai para uma sociedade, é uma responsabilidade muito maior do que o próprio casamento, e é até estranho falar isso, mas é muito mais complexo você lidar com tudo. Porque são duas pessoas que não têm uma relação amorosa, só têm uma relação monetária, né? E são vários, né? E são vários. E quanto mais gente você coloca nesse bolo, mais complexo fica qualquer discussão, qualquer escolha. Assim, eu tenho uma vantagem muito grande que com grande parte dos meus sócios eu concordo com 100%. A gente nunca vai concordar com 100%, mas com grande parte dos meus sócios eu me dou super bem e a gente consegue concordar muito rápido. Mas tem discussões como qualquer grupo. E quando eu penso que a holding é onde eu centralizo os investimentos e numa lógica de venture builder, eu tenho que levar para o board qualquer investimento que eu queira fazer para ver se eles querem me acompanhar no investimento ou não. Então, assim, é muito complexo, sabe? Um dia a dia é complexo. Hoje a gente está muito bem estruturado na holding, então tem um diretor de operações, a gente tem uma equipe qualificada para liderar o dia a dia e ficar acompanhando as empresas para trazer informação para a gente, mas mesmo assim exige, né, as nossas empresas são todas pequenas ainda, então exige esse certo carinho de a gente entrar na operação, a gente entender como faz para ajudá-las a crescer e tudo mais, sabe? Entendi. Mas a gente errou muito até chegar no modelo atual e eu acho que o modelo atual está funcionando bastante. Teve um episódio que eu chamei até a Mariana Maduro para falar sobre isso, que foi sobre erros e como evitar esses erros na construção de sociedade. Um episódio que ficou bem longo, quase 2 horas, só da gente falando disso. Então, quem quiser assistir, entra lá no canal. Vou assistir depois. E, bom, a gente está caminhando aqui para o nosso final, a gente já está de barriga cheia, já tomou um bom uísque. O que eu queria entender com você é quais são as receitas do seu negócio? Ou seja, o que faz sua empresa ser bem-sucedida, você ter uma boa relação com seus sócios, com seus clientes? Quais são os segredos? Né? Boa. Eu acho que assim, o segredo principal é ter consistência. Eu acho que a gente acredita no negócio e a gente não abandona essa crença, sabe? A gente acredita que o mercado de videogame é um mercado extremamente valioso se trabalhar da forma correta. E a gente aplica isso em todas as empresas que a gente fez. E essa é a base do nosso negócio. Ter essa crença no mercado de game e acreditar que ele é a força do entretenimento global. Então, a gente tem que ter essa consistência e sempre entregar o melhor produto, a melhor entrega, a melhor campanha, a melhor experiência. A partir disso, cada empresa vai ter sua linha de faturamento e sua linha de negócios. A Druid, que é a principal empresa do grupo, é uma empresa de serviços. Então, eu tenho um fee vindo dos clientes, é um pagamento baseado nas horas que minha equipe trabalha, como uma consultoria ou qualquer outro negócio do termo. E esses fees são basicamente 70% a 80% do negócio da Druid, que vem de eu alocar equipes. Eu tenho uma linha de faturamento variável que é dependendo do investimento que eu gerencio dos meus clientes. Então, cada investimento que meu cliente faz em mídia, em eventos, em influenciadores, eu pego uma porcentagem também, que vai entre 5% e 12%. Então, meus ganhos na Druid são basicamente esses dois. É em cima do variável de investimento e eu tenho um baseado num fixo com o meu cliente. Eles chamam de Agency of Record, que é basicamente eu tenho um contrato fixo com o meu cliente, que eu sou a agência dele para fazer qualquer coisa. Quando eu vou para a Warrior, que é a minha plataforma de mídia, eu tenho basicamente minha venda de mídia. Então, eu literalmente tenho uma série de influenciadores que geram centenas de milhares de views por dia, e eu vendo esses views para anunciantes no Brasil e na América Latina como um todo, que querem explorar a audiência que eu trago. Entendi. E aí é basicamente uma linha de negócio por enquanto, que é essa. A gente vai abrir uma segunda linha de negócio, que é gestão de influenciadores para campanhas também. E aí, esse ano a gente deve começar a faturar nessa segunda linha. Além disso, a gente está expandindo também para futebol e algumas outras vertentes, reality shows e tal, com a mesma solução. Na Pixel, que é a empresa de desenvolvimento de jogos, eu tenho 2 linhas de negócio, que são super interessantes. A primeira é a venda dos jogos dentro do Fortnite e do Roblox para as marcas, é uma linha de desenvolvimento. Essa linha, para ser sincero, é super legal, mas é a linha que eu não tenho escala. Porque eu vou fazer um mapa para o McDonald's e eu não vou fazer centenas de mapas para o McDonald's depois disso.
Eu vou fazer uma campanha e depois o McDonald's não vai querer repetir a campanha. Claro. E aí depois o BK também não vai querer fazer uma campanha de Fortnite logo na sequência que o McDonald's fez. Então é uma linha mais... É rentável, é mais estática, digamos assim, ela é mais constante, mas ela não dá escala. Onde vem a escala é justamente no mapa e na performance dele dentro do jogo. Então toda vez que eu faço uma experiência dentro do Fortnite e do Roblox, esse jogo ele performa monetariamente também. Porque a galera que joga dentro do jogo e a galera que gasta dinheiro dentro do jogo, eu ganho uma porcentagem disso. Entendi. Como Isso que eu ia perguntar, como é que você monetiza? É quando as pessoas gastam? É quantas pessoas gastam e quantas pessoas jogam. Porque o jogo me recompensa por quanto tempo os usuários deles estão lá dentro. Como se fosse um watch time do YouTube. Isso. Entendi. Então eu ganho também. Como se fosse o CPM do YouTube, eu também ganho isso no Fortnite e no Roblox. Então eu tenho uma segunda linha muito mais interessante, que aí sim me dá escala, que é de fazer jogos proprietários para dentro das plataformas, pensando em audiência e recorrência, que a gente fala. Eu quero que o cara jogue muito tempo, mas que ele volte e jogue ainda mais. Quanto mais ele jogar e quanto mais ele voltar para jogar, mais dinheiro eu ganho dentro desse ecossistema. Quando eu penso na Feral, é uma produtora audiovisual, então é por projeto. Então eu vou ser contratado para fazer um vídeo, um filme, um comercial de videogame. Ela só faz game. Então é outra empresa de serviço. E quando eu penso na Feature, que é a nova agência que a gente está colocando no mercado, o sistema é o mesmo da Druid, que é uma empresa de serviços, que eu tenho duas linhas, que é pelo serviço prestado e pela gestão do investimento, mas é isso só para empresas de tecnologia, né? Então, assim, no final, basicamente, eu ou recebo pelo serviço que eu estou prestando, ou recebo pela grana que eu estou gerenciando dos meus clientes, ou recebo pela performance dos jogos que eu coloco no mercado. Essas são as três linhas principais, né? Legal. Cara, bem foi um bate-papo muito legal. Eu tô bem feliz, assim. É um projeto pessoal para mim falar sobre jogos, né? Como eu falei no começo. E se o pessoal quiser te encontrar ou encontrar o UOL nas redes sociais, onde é que eles podem te encontrar? Cara, se você for no nosso site, www.ventures.gg. Você vai encontrar todas as nossas empresas lá no website. A Druid Creative tem Instagram, então é Druid Creative no Instagram. Se você quiser me encontrar, eu acho que a página que eu produzo conteúdos mais úteis é o LinkedIn. Então procure Bernardo Silveira Mendes, você vai me encontrar lá. No Instagram, na verdade, eu só posto os eventos que eu vou e os churrascos que eu faço. Então não é tão produtivo se você quer acompanhar o mercado de videogame. No LinkedIn eu posto coisas mais sérias. E eu acho que é isso, assim, lá no site eles vão encontrar todas as redes de todas as empresas. Legal. E pessoal, se você quiser me seguir, eu sou @Felipe Spritzer no Instagram, também tem o @Receitas de Negócios e a gente também tem, além do YouTube, né, nosso canal Receitas de Negócios, a gente também tem no Spotify para você que gosta de assistir um podcast quando está dirigindo, quando está na academia. Não esqueçam de entrar, curtir, comentar, se inscrever, aquelas coisas todas. Muito obrigado por ter ficado até o final do episódio. Um grande abraço e até a próxima.